É difícil até de defender assim, um pouquinho o cara que ele é contra, porque no final das contas, do que a gente tava falando, ele vai ser o maior prejudicado. Eu até entendo o posicionamento dele, concordo, Uhum. mas acho que ele vai ser o mais prejudicado. William, fala um pouquinho pra gente, o que que você, como um todo, assim, o que que você tá enxergando essa pataquada aí, na minha opinião? Deixa eu até melhorar, acrescentar na sua pergunta, Fê. Da onde que veio essa pergunta? Você já teve algum Uhum, cliente que Ah, boa, boa. perguntou, né, uhum. sobre esse assunto? Bom, hoje atualmente eu tenho um carinho muito especial para empresas do ramo de alimentos. Hamburgueria, restaurante, lanchonete, padarias. Que serão os mais afetados, né? Exatamente. O ramo de tanto de alimentos quanto o ramo de varejo serão muito afetados nessa mudança. E defendendo os padeiros, a gente infelizmente, não só os padeiros, mas quando a gente fala de ramo de alimentos, nós estamos falando de um segmento de empresa que ele trabalha em três esferas, tanto de serviço, comércio e indústria. Então, é um movimento de uma empresa, e sem contar na parte de departamento pessoal também, que é de um movimento muito grande, então é um segmento de empresa muito complexo, que tem uma boa rentabilidade, tem uma boa lucratividade, só que exige muito do empresário. E exige Uhum. tanto que às vezes ele não tem tempo de fazer conta. É. E quando você explica para ele que o lucro dele não é 180%, 120%, está em torno de 10, 12, ele não entende Ele não aquilo, aceita, não é. aceita. Que foi algumas coisas que eu percebi lá nos comentários. Então, quando faço aquela pergunta, eu faço tanto com o sentido, talvez, de trazer ali uma reflexão para vocês poderem colocar alguma coisa para tentar alcançar outros empresários que eu não esteja alcançando, em especial do ramo de alimentos, e também com um olhar também para poder aprender, ver o que vocês estavam vendo a respeito, para poder, de repente, levar para alguns dos meus clientes. Legal. Respondendo a sua pergunta, no geral, eu não vejo algo como ruim. Não vejo algo como ruim. O que eu vejo como ruim, na verdade, como péssimo, é o momento e a forma. O momento em que isso está sendo colocado e a forma como isso está sendo colocado. Não é, a gente fica evidente que não é uma coisa assim feita é feita de qualquer maneira, mas é feita intencionalmente. Uhum. Sim. É intencionalmente feito, vamos dizer, de qualquer maneira. Então hoje a gente não consegue dizer com clareza como que vai ficar 100% do cenário. Mas uma coisa é evidente, foi feito quase como uma armadilha para os empresários. Isso eu não tenho dúvida. Até a divulgação, né? Foi Uhum, usado o tráfego pago com dinheiro que não era para ter Não, tá uhum, tendo propaganda do governo em alguns sim, lugares, tipo sobre assim, isso. outdoors, Uhum. assim, e nem foi aprovado, nem terminou ainda o processo, na verdade, né? uhum, Tá indo pra essa última, vamos falar assim, uma última Uhum. instância, assim, que muito difícil vai ser derrubado, mas nem poderia, né? Nem poderia. Enfim. Então, assim, mas só pra gente separar alguns itens, né? Então, a escala 6x1, eu acho que ela afeta principalmente esse perfil que você comentou, uhum, supermercado, açougue, aquela coisa que geralmente não Que pode não para. fechar, né? Uhum. Não pode parar. E aí, tá sendo forçado uma redução de carga. Não é uhum, que a gente vamos diminuir porque, pô, condições melhores de trabalho ou porque o meu concorrente tá fazendo isso para os funcionários porque ele tem margem. Não é. É uma Uhum. uhum, coisa meio, né, totalmente empurrada goela abaixo. uhum, E aí, muita coisa que a gente comentou ali para quem tava batendo na gente, falando assim, pô, você não sabe de nada, que você não trabalha nessa escala, tal. É o que se fosse, a gente também é absolutamente a favor, né? uhum. Desde que seja feito da maneira correta. Na nossa visão, o que está prestes a acontecer é o cara ele vai ter uma redução inicial da carga, né, de trabalho dele. Todavia, por entretanto, vai sobrar para o empresário essa conta. Ele vai ter Uhum, que Uhum. empurrar em alguém. O uhum, empresário pode ser qualquer coisa, pode ser explorador, pode ser o que mas ele não é bobo. uhum, Ele vai ter que empurrar essa conta para alguém. Na hora que ele empurrar essa conta para alguém, todos os preços de tudo subir, é aquele cara que tem uma carga de horário reduzida e fala assim, pô, vou precisar pegar um biquinho aqui para completar minha renda, uhum. Uhum. né? E aí vai ficar elas por elas. Você, eu diria, sendo um pouco mais pessimista, não seria, eu não acho que nem fica elas por elas, eu acho que fica pior. Eu não diria necessariamente que eu sou, como eu disse, não sou necessariamente contra ou a favor, eu sou a favor de que o trabalhador ele tem opções.
Ele tem eu desejo verdadeiramente que o trabalhador prospere, cresça, ele trabalhe onde ele gosta de trabalhar, trabalhe com o que ele quer trabalhar. E que ele tenha opções. Se a escala 6x1 não faz sentido para ele, que ele rejeite esse trabalho Opção, né? E vai e ele empreender. tenha a opção de encontrar o lugar que se adeque à escala que ele está disposto. Agora, quando a gente olha, pelo menos para a média dos brasileiros, não é o que acontece. Ele trabalha muitas das vezes numa distância que ele não quer, num trabalho que ele não gosta, numa profissão que ele não está afim, e, consequentemente, nessa escala. Agora, o ponto é que, às vezes, como também entrando no. Depois eu vou pôr um pouco a respeito dessa forma como é colocado, mas às vezes traz com uma imagem como se fosse o empregador. Eu já vi até uma analogia como se fosse algo análogo à escravidão. Então, assim, como eu disse, eu sou a favor do que o trabalhador tem opção. Agora, ele não tem opção porque às vezes ele está tão colocando como se a escala 6x1 fosse a raiz do problema. E ela não é a raiz do problema. Se fosse, não teríamos Uber trabalhando 10, 11 horas por dia, todos os dias. Se eu não me engano, tem empresas de aplicativo que proibiram entregadores, motoboy, de trabalhar, de fazer um determinado número de entregas ou alguma coisa assim. Por A área, né? própria empresa teve que limitar. E nós estamos falando de trabalhadores que não são vinculados ao regime da CLT. Então, o que que faz um trabalhador que, mesmo tendo a opção de estar em casa, ele opta por trabalhar 10 horas? Mesmo não tendo algo sendo imposto para ele trabalhar 6 dias e folgar um, ele opta por trabalhar 7 dias. É o custo de vida do brasileiro. Essa é a raiz do problema. Então, quando a gente olha a escala 6x1, ela é como se fosse. Ela é como se fosse nem diria o galho, eu diria como se fosse a folha que está presa a um galho, que está presa a um tronco, que está presa a uma raiz. E essa raiz é uma raiz que até o empresário queria sair fora, mas ele não consegue. Isso é uma coisa muito acima do trabalhador e do empresário. É o custo de vida do brasileiro. Hoje nós estamos, por que que eu disse que é um péssimo momento? Hoje nós estamos em mais de 80% dos brasileiros endividados. Se 80% está endividado, os outros 19,5% está vivendo no limite. É uma margem minúscula ali que consegue pagar todas as contas e sobrar. Nós estamos falando de. Hoje a taxa Selic está em 15%, a taxa de juros 15%. As maiorias das empresas estão alavancadas. O ano de 2025, recorde de inadimplência. Nós estávamos falando disso agora, como isso pesa no caixa. Recorde de pedido de recuperação judicial, recorde de falência. Então, do ano de 2025 para 2026, o governo instituiu tantos e tantos aumentos de tributos, em tributos sobre os rendimentos que eram isentos, aumentos sobre o percentual dali do lucro presumido, dependendo de uma faixa de margem. E aí ainda vem mais com essa, como você usou a palavra, pataquada, né? Não no sentido de que a gente não quer que o trabalhador tenha folga, mas a exato. forma como é colocada e o momento em que isso é colocado exige do empresário talvez uma agilidade que é quase comparada como se fosse a pandemia. A pandemia foi de uma coisa muito urgente, muita gente infelizmente não se adequou, e aí a gente vem agora talvez de momentos ruins para a vida do empresário, e ele não precisaria estar vivendo isso, e aí a gente volta agora com mais uma coisa que o empresário precisa se adequar. Então, eu diria esse também um péssimo momento para começar isso. E aí a gente precisa enxergar que o problema não é o trabalhador, o problema não é o empregador. Nós estamos falando de outro tipo de problema que é uma raiz muito mais profunda que afeta o trabalhador e o empregador. Eu acho que isso precisaria ser mexido e que assim, que eu acho que me deixa mais em questão isso, e eu digo até mesmo a vida dos empresários, eu tenho certeza, pelo menos com os que a gente conversa, eles não acham necessariamente ruim. O que eles ficam pensando é justamente as coisas já não estão legais. E aí agora vem mais uma onde eu preciso
mudar todo o cenário onde pode ali mexer com todo o negócio dele, né? É a ponta do iceberg, né? Porque tem todo um resto pra baixo que não tá legal. Né? E que ninguém olha, E que que ninguém ninguém olha. pesquisa. E que já faz tempo que tá assim, já É. piorando, né? É uma fase, é uma época ruim de investir no Brasil, esses últimos 500 anos. É complicado. Exatamente. Sabe? Pô, cada dia é um desafio. Aí você falou um ponto que eu acho